Amém. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Como tá as crianças aí? Bem, graças a Deus. Amém. Aí, Amém. esperando o milagre do Senhor, né? Amém. Bom dia, Suzana. Prazer ter você conosco. Uma Érica. Muito bom. Bom dia. Então, nós Que bom que a estamos gente aí está sem voz hoje. sem voz, mas é interessante, né? Quando nós vamos lendo cada capítulo, nós vamos lembrando que já estudamos isso. É muito forte. É verdade. Claro, claro que não desmerecendo a obra do autor. Tem mais de Deus. Aí você vai, eu já estudei isso no devocional, aí ele traz mais uma peça-chave. Isso é muito forte. É verdade. Vamos orar, vamos Amém. orar e agradecer a Deus, né, Bom por dia, tudo que ele tem coisa boa. feito Bom para dia. nós. Então, Suzana, ore por nós para a gente iniciar. Se eu não conseguir falar, a gente deixa vocês falar um pouco, porque falou muito profundo comigo este capítulo. Tá bom? Vamos orar para iniciar. Querido Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, Amém, de nós Jesus. estarmos juntas para aprendermos, Oh, para agregar conhecimento umas para as outras, Pai. amém. Nós sabemos, meu Deus querido, que as ofensas elas vêm de todos os lados, mas que a gente olhe para o Senhor crendo, Pai, que o maior ofendido foi o Senhor Verdade. e a vitória, ela veio. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, Pai, mas nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder, na Tua graça. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Faça com que sejamos cada dia mais vencedoras, como o Senhor é. Nós somos Tuas filhas, amada do Pai, e É nós verdade. cremos, Deus querido, que o melhor tem, o Senhor tem para nossas vidas. Eu te peço especialmente pela voz da Neide nessa manhã, Pai. Ela tem se Em nome colocado de diante sempre, meu Deus, mesmo nesse em estado, ela nome, está conosco. E para a gente, para mim principalmente, né, é um aprendizado, Pai, de saber que não tem doença, não tem nenhum distanciamento, nada, Pai querido, que impeça tua filha de estar aqui conosco. Então, isso é muito gratificante para nossas vidas, que a gente aprenda, Pai querido, com ela também, meu Pai. Para a glória do teu nome, que a cura chegue, que a restauração prevaleça, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Entra nos nossos lares, Pai, que a tua paz, a tua bondade, a tua fidelidade, Pai querido, esteja conosco. A mansidão, o domínio próprio, que os teus frutos, Pai, os frutos do Espírito Santo estejam em nossas vidas. Eu oro crendo, Pai querido, que nós somos abençoadas por um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que se importa conosco singularmente. Fica conosco, Jesus. Desça sobre amém. nós a tua graça, abençoe os filhos da Márcia, Pai, abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Tudo tem um propósito debaixo do céu, Pai. Então, que a gente creia que o Senhor, em tudo, Pai querido, nos quer bem. Tudo o Senhor tem nos ensinado. Para a honra e glória do teu nome. Abençoe cada rosa aqui presente, as que não puderam estar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, Pai, que traz cura, que traz restauração. Em teu nome santo eu oro, meu Deus. Amém. Aleluia. Maravilhoso. Obrigada, obrigada pela sua oração. E eu quero testemunhar para vocês que quando eu fui no encontro ministrar, foi o maior número de mulheres, né? 30 mulheres. Você tem que falar muito. Eu acho que desde esse dia eu estou forçando a voz. Eu só sei que antes de ministrar, foi um poder muito grande, mas eu não tinha me recuperado de labirintite. Aí tem um altar lindo assim na fazenda, fazenda é Kadosh lá, né? Coisa mais linda. A única coisa que eu lembrei foi de ajoelhar lá e chorar e falar tudo que nós aprendemos no devocional. E eu falei, Senhor, eu não posso ministrar com tontura. Eu não posso o cumprimento da tua palavra e essa labirintite ficar, porque eu não sei se já passaram por isso. E eu ajoelhei lá no altar e chorei, chorei, que foi o momento de cada um que tinha que ajoelhar para interceder.
E eu falei, Senhor. Aí eu levantei e foi benção. Foi benção, assim, eu não senti mais nada. Aí eu falei, olha, o Senhor cura em encontros, em lugares onde tudo é voltado para o reino. E foi uma cura muito grande, foi um poder muito grande. Que o Senhor falou que tinha pessoas que seriam arrebatadas ali, coisas que a gente escuta no tempo nosso, né, Márcia? Então, eu agradeço vocês. Deus livrou, tem me livrado. Talvez eu não poderia, se não fosse da vontade, eu não seria curada. Mas hoje eu estou curada. Mas o amanhã pertence ao Senhor. Então, hoje eu consigo dormir bem, dirijo bem, não tem tontura. Então, vamos lá. O capítulo 10, eu achei interessante. Ele fala sobre liberdade. Gálatas 5, verso 13. Só que essa liberdade é para servir. E aí eu escrevi aqui, ó, não há nada melhor do que se sentir livre, reconhecer o preço que foi pago pela minha liberdade, pela sua liberdade na cruz. O sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso dele, para que possamos entender o que é ser libertos. Para se manter livre é necessário ter a memória, o preço da salvação. Se você quer entender, já foi falado isso no devocional, foi um material, né, nosso. Nós temos muito material que é nosso. Liberdade responsável, tá? Acho que está gravado, né, Márcia? Muita Foi coisa, uma... muita coisa eu perdi no outro canal, mas Então, tem muito material ainda. O que eu pude recuperar, eu fui jogando nesse novo canal. então, ótimo. Então, fala lá sobre liberdade responsável. Foi o que Deus tocou no meu coração. Eu ensinei para vocês no devocional. Então, Deus falou ontem comigo, Ivaneide, você tem que entender qual foi o preço da sua salvação. Então, a partir do momento que eu ponho isso, inculco na minha memória o preço da minha salvação, aí eu vou sair fora da armadilha do diabo, que é a ofensa. Então, vamos lá, para que não se escandalize. O autor, ele deixa bem claro que anterior, Jesus escandalizou, né, aquelas pessoas que não estavam com as suas vidas de acordo com o reino. Só que aqui, na página 134, eu achei interessante. Engraçado, esse capítulo está nos batendo, porque eu achei muito forte que quando o soldado chega lá para os discípulos e fala sobre imposto, aqui está falando a minha condição de cidadão, a minha condição, porque às vezes as pessoas usam essa mantra, essa fraseologia, que pode ter um jeitinho brasileiro, sendo que eu estou caminhando na graça, eu levo o nome da família, eu não posso ter comigo, eu não posso abrir concessões, eu não posso ter jeitinho brasileiro. E nós já entendemos este capítulo, né? Que aí fala assim, eu pus aqui, ensinar as pessoas a serem corretas. Jesus tinha tudo para falar assim, eu não vou pagar. Você sabe com quem você está falando? Eu amo este Jesus, porque com toda a glória, com toda a riqueza, com tudo que ele veio nessa terra, ele se humilhou. Ele foi, como diz a nossa querida Suzana, ele foi a pessoa mais ofendida, mais ofendida. Aí ele se humilha diante Roma, diante os poderes de Roma, e fala que é necessário, né? Sobre o imposto, está na página 134. Jesus é o Senhor da terra, ele é o Filho de Deus. A terra e tudo o que nela existe foram criadas por ele e estão sujeitos a ele. Jesus optou por pagar o imposto e não ofendeu a ninguém. Se eu estou aqui, sou um Cristo, há um Deus morando em mim.
Eu sou uma empreendedora, eu sei que aqui tem empreendedoras. A Vandilma ajuda a cuidar da oficina do marido dela. Eu sei que deve ser muito difícil, que deve ser imposto demais. A Emilva, várias outras pessoas aqui. Se o meu próprio Jesus, o meu amado, ele optou por pagar o imposto, ele não quis dar um jeitinho porque ele é filho do Deus Altíssimo. Ele pagou para que não ofendesse ninguém e para que ensinasse os discípulos o que é ser correto. É maravilhoso essa página. Página 135. Eu falei que a gente ia abordar dois capítulos, mas Deus tocou muito no meu coração. Que este capítulo 10 nós temos que ler e reler. A expressão-chave aqui na página 135 é aquele que se humilhar. Aí olha aqui, Mateus 18, já na página 135. Se não vos convertestes e não vos tornastes como criança, de modo algum entrareis no reino. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, este é maior no reino dos céus. Então, Deus está falando com a igreja sobre obediência, sobre o que é ser correto e se humilhar. E nós aprendemos aqui que a verdadeira humilhação é através de onde que eu vou conseguir? Nossa, a irmã Ivaneide é tão, gente, aquela mulher é muito humilde. Aquela mulher é muito humilde, o jeito dela falar, o jeito dela, ela é amável. Peraí. A minha verdadeira ser humilde, aquele que se humilha, só intimidade com a palavra, só através do evangelho, que vai ser a verdadeira humildade. Eu vou entender o que é se humilhar. O que é se humilhar? Às vezes estamos servindo, às vezes nós estamos nessa vida aqui e falamos, estamos servindo. Eu já falei isso com a minha mãe. Aí deixa de ser boba, fulano pisando na bola com você e você continua servindo fulano. Eu falava isso muito com a minha mãe, né? Você está servindo e a pessoa é tão ofensiva e te ofende, né? Então nós temos que entender aqui, o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida ao resgate de muitos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? O que esse capítulo falou com você? Te incomodou? Trouxe alguma experiência? Porque às vezes a gente esquece o que aconteceu, um jeitinho que a gente deu para nos socorrer na hora. Mas Deus não quer nos expor, mas Deus quer trazer a memória e nós temos que pedir perdão. Então eu já fiz, e eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, porque nós temos a cultura de sempre querer levar as coisas para o lado mais fácil. Entende e esquece de entender quem vai entrar no reino dos céus. E esquece também que Deus é santo. E uma vez, eu não vou nem falar aqui porque não vai dar tempo, mas eu quero falar depois sobre o CPF, para vocês entenderem tanto que é profundo, sobre o CPF nosso. E às vezes é coisas tão simples, e Deus falou, ó, peraí, você está fazendo uma aliança com o seu CPF. Eu não estou nesse negócio. Então, Deus corrige cada uma de vocês. E muitos vão ficar indesculpáveis diante de Deus. Então, a mensagem é para a igreja. Então, vamos lá. Falamos sobre, eu falei, né? Sua liberdade é para servir. Você é livre para servir. Então, nós já falamos isso no devocional. Vocês querem falar alguma coisa enquanto eu descanso a voz? Falou que a gente sabe das verdades, mas a gente ignora as verdades, né? Teve uma época que eu passei pela experiência de quase perder a amizade. Aliás, nem existia amizade, mas enfim, a irmã veio
Ela nunca me cumprimentava na rua, passava por mim porque eu era rebelde, né? Então ela era muito santa e aí ela passava por mim e nunca me cumprimentava. Mas chegou um momento em que ela precisou de mim. E aí ela foi no meu estabelecimento de trabalho, pediu o meu talão aqui do Eldorado para poder a filha dela usar para conseguir o City Pass da escola. Então ela morava num setor pertinho, mas queria andar de ônibus. E aí, para poder conseguir, precisava de um outro endereço. Aí eu falei para a irmã, falei, irmã, isso é corrupção. Eu não vou pactuar com isso. E aí, se ela já não olhava na minha cara por eu ser rebelde, agora ela já não olhava mais por eu não ter ajudado, né? Então, assim, a gente ignora as verdades bíblicas e aí com esse jeitinho brasileiro, a gente acaba realmente abrindo concessão, pecando contra Deus, né? A gente peca contra Deus. E Jesus, ele deixou esse exemplo aí pra gente, porque ele como filho, como judeu, ele não precisava pagar, né? Então ele era filho, mas ele quis sim mostrar que ele veio para cumprir a lei, né? Ele veio cumprir a lei. Então, ele paga o imposto, ensina para Pedro, ensina para a gente. Ele continua Verdade. ensinando para a gente até hoje. Então, assim, ontem mesmo a minha filha falou, né? Se a gente fizesse tudo o que está escrito na Bíblia, tudo certinho, igual está na Bíblia, a nossa vida seria diferente, né? Seria diferente. Então, assim, é claro que agora, nesses últimos tempos, fazer as coisas certinho é estar errado. Se a gente fala, eu vou ser certinha, você está andando contra o sistema, e aí você vai ser excluído da sua roda de amizade. Você vai ser excluído até mesmo dentro da igreja. Temos o burlar dos impostos, temos tantas coisas, né, como já foi falado acerca dos impostos. As nossas igrejas evangélicas, elas burlam o imposto, né? Então, assim, precisa haver um referencial lá de cima. Precisa começar lá do altar para que Verdade. para que Deus se manifeste de uma forma tremenda. Aí a gente fala assim, ó, só em época de política que a gente vê os pastores falando, vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar para que Deus coloque um homem que não seja corrupto lá no poder. Mas aqui embaixo é uma corrupção só. Quando a gente faz tanta coisa, a gente faz gato, né? Quando a gente faz gato, a gente está sendo corrupto, né? Verdade. Quando a gente acha que é vantajoso passar na porta de trás do ônibus sem pagar a passagem, a gente está sendo corrupto. Então, assim, são detalhes que nós somos corruptos e queremos um governo autêntico, queremos um governo que não seja corrupto. E aí, em época de eleição, nós vamos orar, vamos proclamar um santo jejum, não sei o que lá, essa coisa toda, mas a santificação precisa começar nos líderes. Então, infelizmente, a gente lê a Bíblia, acha bonitinho, a história lindinha e deixa lá. É isso que Pegar- tem acontecido, Vou né? pegar um gancho aqui com a Márcia. Vou pegar um gancho, o que Deus tem falado. A nossa liderança vai ficar lá, porque a palavra do Senhor diz que cada um dará conta de si diante de Deus, e nós vamos amá-los, e nós vamos fazer o que é correto. Porque que a palavra diz, foste chamados à liberdade, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5. Aí na página 136, está falando que a liberdade deve ser usada para servir os outros.
E eu estudei muito o conceito para dizer algo para vocês. Na página vai falar sobre escravo e servo. Então, as pessoas que dizem, eu não sou servo, eu sou filha, eu sou filha. Então, a gente tem que estudar para entender o servo, aquele que, olha só, o filho, nós somos filhas, mas o servo, eu me tornei filhas da obediência, você é filha da obediência. Mas qual que é o conceito de ser servo? Servo é aquele que submete. Eu não posso dizer que eu sou serva de Deus, eu estou falando de mim mesmo, porque eu não estou submetendo. A gente sabe que a nossa tendência é de usar a liberdade para si próprio, para fazer o que eu desejo. Então, aqui ela fala que o servo atinge, o servo consegue fazer, o servo faz. Certo que algumas coisas Deus me ordena, eu faço e quero fazer com excelência, mas nem tudo eu consigo essa submissão, submeter a Deus. Vocês concordam? O servo caminha a segunda milha. Filha, já caminhou uma milha? Caminha outra. O servo, ele dá. O servo é livre. O servo abre mão dos seus direitos. Quantas vezes eu falei isso? Eu tenho os meus direitos, sim. Nós temos o nosso direito, nós corremos em busca desse direito. Mas o conceito desse direito aqui, na página 136, é para a gente entender a nossa caminhada cristã. Porque amar o próximo é eu entender que eu vou abdicar do meu direito. Mas, novamente, eu falo, a partir do momento que você não corra risco de vida. E como diz John Piper, Deus não vai nos deixar envergonhados, porque o Espírito de glória está conosco. Então, se você está servindo o diabo, ele vai ter que sair, ele que vai ser intimidado. Ele não vai armar uma armadilha para você. Então, o conceito da palavra servo olha só esse aqui. As pessoas não gostam. Aí eu não sou servo, eu sou filho. Mas o conceito da palavra é depender do seu Senhor. Aleluia. Quando eu entendo o que é servir, liberdade, responsável, tudo isso que Jesus falou sobre imposto, eu dependo de Deus. A Vandilma sabe. A empresa da Vandilma é grande, o marido dela. Vai chegar uma hora, é o neto. Eu acho tão bonito. Ele ora com os funcionários, ele faz aquele jeito dele ali, que é forte. É um homem que está servindo a Deus ali. Imagina ele quando chega o final do mês. Aí ele fala, pai, eu vou depender de ti aqui agora, porque a tua promessa garante que o homem correto prosperará. Não importa se eu estou caminhando com o neto ou com a Vandilma e ela sabe, nossa, a Ivaneide é cheia de Deus, mas ela é corrupta. Ela não faz nada certo. Mas o importante é que a Vandilma crê na palavra de Deus. Amém. Então vamos lá. Lá no finalzinho, o mais alarmante é que a lei é feita a partir do Novo Testamento. Eles não têm o espírito dos mandamentos que Jesus deu. Eles não entenderam que eram livres para servir. Continua lutando em benefício próprio, em vez de lutar em benefícios aos outros. E eu pus aqui, política social, mais ação social. Já falei para vocês sobre a Cracolândia, porque ninguém, eu mesmo, nós como mulheres, como Leoa, nós até hoje não levantamos para levar uma proposta para o governo para mudar aquela história e várias outras histórias. Então, vamos lá, página 137. Fala aqui sobre coisas de comida. Eu gosto muito disso. Eu não sou crente mística, não sou agnóstica. Qualquer lugar que eu chegar, a unção está comigo. Quantas pessoas que eu conheço, que são de Umbanda, que são de outras religiões, eu tô com fome e não vou comer. Aí eu pus aqui, ó, Romanos 12, mudança de mente. No tocante, a comida era sacrificada aos ídolos. Eles não queriam comer. Olha só a nossa ideia. Quer dizer que os ídolos é maior do que Deus?
1 Coríntios, capítulo 8. Existem crentes místicos que não comem o que o ímpio doa, ou que alguma, não é entidade, não, que alguma ação está fazendo e não é da nossa bandeira, né? Não há esse conhecimento em todos, e para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Aí eu não como, eu estou dando poder e autoridade pondo no ídolo acima de Deus? Não. Então, o Senhor falou na página 137 que existem muitas pessoas místicas, pessoas que ofendem a Deus, Suzana, Érica, Vandilma, Renata, Emilva. Eu ofendo a Deus quando eu falo, isso eu não quero. Aí isso é lá do fulano, lá, o espírita. Aí se é o católico rezou, que eu não oro nas minhas coisas para Deus abençoar. Então, quem é maior que você está servindo? Então, Paulo deixou aqui bem claro, quer dizer que o ídolo é maior, sendo que todas as coisas é do Deus, o Pai. Então, nós terminamos aqui, página 137. E eu falo aqui para vocês, não vos julguemos mais uns aos outros, basta, o Senhor está falando, igreja, você, não é para julgar, o verbo julguemos é no presente, chega, não julga. Se eu como uma comida ou eu bebo algo chega, ou se alguém, vou até tocar no assunto aqui que foi falado, eu não estou ofendendo ninguém, tá? E nem dando alfinetada. Se alguém vai numa festa junina, não vamos julgar mais, a palavra diz basta, pelo contrário, tomai o propósito de não ser, eu vou falar aqui, ó, não pode tropeço, para eu não ser pedra de tropeço ou escândalo. Se algum irmão posta o que está bebendo, tem muitas pessoas que postam que está tomando vinho, e eu vou, não, Augusto Nicodemos, e o pastor ensinando Sião, eles falaram que, que eles bebem, mas eles não postam, porque tem irmãos que ainda é fraco na fé, que pode servir de escândalos. Vocês lembram quando eu fui assistir Malévola? Eu queria tirar foto, eu achei linda aquela atriz. Ninguém falou comigo, mas eu tenho certeza que se eu tirasse aquela foto com a Malévola, muitos iam julgar. Mas essa mulher cheia de Deus desse jeito. Aí, na hora que eu ia tirar a foto, Deus Espírito Santo tocou no meu coração. Filha, não faça isso. Isso não ia me julgar se eu sou cheia de Deus ou não. Mas ele falou, filha, para não servir de escândalo. Certo? Então, tem muita comida que eu não vou postar para vocês o que eu bebo. A sua vida peculiar, a sua vida íntima, com a sua comida dentro da sua casa, como você bebe é seu. Você vai prestar conta diante de Deus. Mas aqui Paulo fala para não servir de tropeço e nem escândalo para o outro. A Márcia até falou isso. Se eu sou convidada para uma festa junina, nós fechamos aqui esse assunto. Eu não vou postar que eu estou lá na festa junina, né? Porque você sabe que tem gente que vai te condenar. Tem gente que vai falar assim, vai servir de escândalo para ele. Mas é você e Deus. Você viu que Paulo ele não te condenou? Apóstolo Paulo não está condenando. Mas ele falou, basta, Ivaneide, basta, não julga ninguém. Mas ele falou, olha só. Mas, pelo contrário, tomai o propósito de não podes, né, não eu esqueci esse verbo aqui, né? Para não ser tropeço e nem escândalo para o outro. Então, fechou aqui. Página 138. Aqui está falando de comida, de bebida, né? Aí, ó, eu pus aqui, ó, o pastor Augusto Nicodemos e o bispo da igreja Ensinando Sião, que é maravilhoso esse programa, ele aborda esse assunto para a gente tomar cuidado do que está postando nas redes sociais. É sua vida íntima. Se você gosta de tomar vinho, é lindo, é chique, né? Mas tem pessoas que querem só acusar. É você e Deus. Então, mas nós não vamos postar para não servir de escândalo e nem tropeço para aquele irmão que é muito religioso, que ele é os remanescentes.
Então, a palavra nos ensina. O apóstolo Paulo não nos condena. Ele fala, não faça isso para não servir de tropeço e nem escândalo. Se você se sente, página 138, nós fechamos, e eu queria que vocês prestassem atenção no terceiro parágrafo. Não, no segundo parágrafo, depois de Romanos capítulo 14. Ele nunca pretendeu, Jesus, ele nunca pretendeu que a sua liberdade fosse uma licença para exigir os seus direitos e fazer com que os outros se ofendessem e tropeçassem. É isso que eu tenho que entender. Se Jesus, ele falou, ele tomou cuidado para que as pessoas não se sentissem ofendidas e nem tropeçassem, nós também temos que ter essa maturidade. Então, se você se sente madura, não, esquece aqui que eu escrevi, depois eu falo para vocês. Podemos usar a nossa liberdade para pecar com ferindo aqueles que têm uma consciência mais fraca, fazendo com que uns pequeninos de Cristo se ofenda, tropeça e fala assim, esse povo aí, ó, tá igual esse povo aí, ó, se for para servir Deus assim, eu não vou, não, eu vou para o mundo. Quantas pessoas, né, tropeçaram, se escandalizaram e se desviou do caminho. Então, nós temos que entender. Página 139, eu fecho aqui. E Jesus, lá no finalzinho, Jesus ofendeu algumas pessoas por obedecer ao Pai e servir aos outros. A ofensa praticada por ele não ocorreu porque ele estava exigindo seus direitos. Se Jesus não exigiu seus direitos, então imagina nós. Eu queria ir lá no finalzinho, que fala, novamente, né? Página 142. Todas as coisas são lícitas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, precisamos identificar o espírito que está alojado em nossas vidas. Alguém que não consegue perdoar, esqueceu-se da grande dívida da qual Deus o perdoou. Então, você lê já a página 43, e nós vamos, a partir de semana que vem, eu vou escrever uma oração para ministrar como uma libertação, para que o Deus Espírito Santo trazer para a luz da palavra o que ainda está alojado em nós. O que ainda está alojado em nós, para que não venhamos usar algumas práticas, redes sociais, para escandalizar ou servir de tropeço para alguém. E nós estamos no teste da edificação, página 141. Eu fecho aqui e vocês fiquem atentos. É sério isso aqui que o autor pôs? É sério o que a Bíblia está nos ensinando hoje? Página 141, Romanos 14, verso 19. Ontem foi uma revelação da palavra. Eu olhei isso aqui. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, resumiu a oração de Deus sobre o assunto. Então, isso nós vamos ler e reler várias vezes. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. Nós estamos seguindo a paz. Bem-aventurados que contribuem para a paz. E também as da edificação de uns para com os outros. Vocês entenderam? Então, tudo que a Suzana, a Enilva, cada uma aqui, a Vandilma, a Renata, a outra Renata, a Érica, inculcar Romanos 14, 19, vai falar, entendi o capítulo. Tudo é para paz. Tudo também é para edificação da outra pessoa, mas começando em mim. Amém? Fechei aqui. Se tiver mais tempo, vocês poderiam falar mais sobre esse capítulo 10. Ele é muito forte. Eu sei que cada um pensa diferente,
Mas aqui é a Bíblia nos ensinando. E a Bíblia, ela não vem nos acusando, ela vem mostrando o caminho certo, com todo o amparo, com toda a verdade, com toda a didática, né? Aqui tem professora com uma didática que você fala, é verdade. Olha, Ivaneide, entendi. Amém. Eu fecho aqui. Semana que vem, eu vou tentar a gente fechar o capítulo 12, 11 e 12, tá bom? Amém. Beijão. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, né? Glória a Deus. Vamos orar, né? Falta 4 minutos. Não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Mas vamos orar nesses 4 minutos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, quão profundos são os teus ensinamentos, os seus conselhos, Pai. E como somos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a como nos comportar, como ser cidadãs da terra e do céu. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por essas mulheres corajosas que têm estado aqui, Senhor, conosco, Pai. Esse projeto é seu, esse projeto vem do coração de Deus. E várias mulheres, Senhor, já passaram por nós, outras virão, ó Deus. Mas nesse momento eu quero abençoar essas que estão aqui, essas que corajosamente, Senhor, têm deixado, Senhor, esses 40 minutos, têm separado esses 40 minutos para aprender mais de Ti. Estamos, Senhor, sendo cheias, ó Pai, e que nós possamos compartilhar esse conhecimento, que nós possamos trazer mais mulheres para sentir esse desejo de aprender, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Continua, Senhor, a dar saúde para Ivaneide. Continua, Senhor, a nos dar saúde física, emocional e espiritual, Pai. Precisamos, ó Deus, dessa saúde emocional nesses últimos dias. Estamos vivendo dias maus, Pai. Estamos vivendo dias sombrios, dias difíceis, em que mães estão enterrando seus filhos, Pai. Oh Deus, precisamos de saúde emocional. Precisamos, ó Pai, do seu agir em nosso meio, Deus. E que nós, papai, possamos, Senhor Jesus Cristo, cada dia ser canal de transformação de vidas onde nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, Pai, estar influenciando vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Te exaltamos e te bendizemos, ó Deus, para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, papai. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos tirar uma patinha. Quem puder abrir a câmera, abrir o sorriso, esse sorriso que Deus mora nele. Então, fiquem à vontade. Aê! Glória a Deus. Deus abençoe a todas e até terça-feira que vem, se o Senhor nos permitir. Obrigada, Ivaneide, que o Senhor venha trazer a cura para você, em nome de Jesus. Amém.